Eu vejo uma geração de jovens que tem anseio em aprender as questões bíblicas, mas também vejo uma geração de pastores e de influenciadores midiáticos que gostam de deturpar as questões mais básicas da Bíblia. E no intuito de desmistificar as questões mais polêmicas da Bíblia, que eu decidi criar esse quadro Bíblia Descodificada. Nesse vídeo nós vamos falar sobre questões como Jardim do Éden, afinal o que aconteceu lá? Lilith realmente existia? A submissão da mulher? Por que Deus do Antigo Testamento matava tanta gente? Por que Jesus teve que morrer por nós? Mas antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que já no início desse canal eu tratava muito sobre mitologia. E era sempre mitologia pagã, mas só que eu não sou um pagão, como vocês bem sabem. E eu achei justo porque muitas pessoas me perguntavam: ah, você é cristão, você manja muito sobre religiões, sobre mitologia. Eu também sou cristão, mas só que eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Ah, uma vez uma professora minha me confrontou minha fé e eu fiquei sem saber o que responder. Bom, esse vídeo tem o intuito de informar as pessoas da igreja, informar as pessoas que estão dentro da fé cristã, as pessoas que estão curiosas para aprender sobre. Esse vídeo não tem intuito de te converter. Esse vídeo não tem intuito de me promover como pastor. Mas se você acha interessante aprender sobre a Bíblia e sobre essas questões, seja muito bem-vindo a esse vídeo e venha já de mente aberta. Primeira questão. Zeus. Já no começo da Bíblia está descrito: então Deus, mas só que muitas pessoas levantam a mão e falam: opa, 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 Zeus. Porque na verdade a palavra Deus vem de Zeus, vocês nem sabem o que vocês estão adorando. Bom, já no primeiro vídeo dessa série, na primeira parte, eu bati muito em ateus, mas só que eu bati em ateus específicos, pessoas que não respeitam a fé alheia, como esse tipo de pessoa. Eu não estou atacando você que, eu sou puramente ateu, mas não enche o saco de ninguém. Não, eu não estou te atacando. Eu estou falando das pessoas que não respeitam a fé alheia. Você pode ter a opinião que você quiser, mas o respeito sempre vem em primeiro lugar. E eu já tive, sim, professor de faculdade que, meu Deus, ao invés que o cara dá aula, e não, eu não faço curso de humanas, ele ficava militando sobre o ateísmo. Isso era muito chato. E a questão que ele sempre batia é que tudo tem explicação racional. Isso é verdade, até porque Deus criou as leis físicas, então... Mas a questão do Zeus. Deus na verdade é Zeus e vocês nem sabem. Vamos desmistificar isso. Primeiro, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na cronologia, esse contato entre os gregos e os judeus, o que veio primeiro? Veio primeiro os judeus, é claro. O nome de Deus não é Deus. Deus é um título. Por exemplo, nosso Deus é descrito com Deus maiúsculo porque ele é único, uma religião monoteísta. Porém, se fosse politeísta, tivessem vários deuses, é meio idiotice você falar: olha só aquele hinduísta lá, ó, tá vendo aquele hinduísta? Ele está falando dos seus deuses, mas só que na verdade deuses vêm de Zeus. E você vê que não faz sentido. A palavra Deus se deriva de deidade, assim como a palavra Zeus também se deriva de deidade. Então, tanto Deus quanto Zeus são deidades. Essas duas palavras se derivam da mesma palavra. E não, Deus não vem de Zeus, mas sim Zeus vem de deidade e Deus vem de deidade. Mas o que acontece com Zeus?
Zeus, você sabia que no início ele não era Deus? Sim, ele não era um deus do Olimpo, ele era um semideus. O que acontece é que as pessoas... O que acontecia na Grécia, que era muito comum, se criava uma seita falando de um homem morto que fez muitos feitos e colocavam ele nos status de semideus. E conforme essa seita foi ganhando, ia ganhando, porque não só aconteceu com Zeus, isso daqui é primórdios da Grécia, tá? Conforme essa seita ia ganhando adeptos, mais a história dele ia ganhando maiores status. Então, Zeus foi de semideus para o Todo-Poderoso do Olimpo. Então, tipo, não faz nenhum sentido essa acusação e eu não vou mais falar sobre essas questões do ateísmo. Eu só bati nessa tecla porque tem pessoas que ficam, oh meu Deus, e agora? As pessoas ficam confusas com essas questões, mas só que, sinceramente, eu não acredito em ateu. Eu não creio em ateu. Por quê? Eu creio até em agnóstico. A pessoa chega e fala, olha, eu não consigo compreender o que está depois da matéria. Eu acho isso válido. Mas uma pessoa que crê em não crer em nada, desculpa, eu não creio nisso. Mas agora vamos finalmente ao Jardim do Éden. Tem muitas teorias sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Lilith, a Eva acabou fazendo um coito com a serpente. Existiam mais do que um ser humano, mais do que Adão. Adão, na verdade, era o nome da espécie humana. Há várias teorias sobre o jardim. Por quê? Porque é uma parte que a Bíblia diz propositalmente que ela escondeu alguns trechos da história. Porque tem verdades que vão ser reveladas só no final dos tempos. Pelo menos no final dos tempos, desses tempos aqui terrestres, físicos, né, dessa terra. Então tem algumas coisas que nós temos que intuir. Porém, isso é apenas intuição. Como, por exemplo, incesto. Como foi que Caim teve sua esposa? A maioria dos pastores diz que, bom, os filhos de Adão começaram a se multiplicar. Então, como o povo daquela época vivia centenas de anos, depois os filhos e os filhos dos filhos encontraram Caim vagando por aí, pela terra, e uma delas acabou casando com Caim. O que eu não acredito, porém eu faço parte de uma corrente minoritária que acredita que Deus, na verdade, quando ele pegou a costela de Adão, intuição minha, ele fez outros clones de Adão. O que é um clone? Um clone é uma pessoa que nasce de uma única pessoa. Então ele tem um único DNA. Jesus é filho de Deus, mas ele também é Deus. Por que ele também é Deus? Porque ele é um clone, ele não tem mãe. Eva era uma mulher, porém a genética dela deriva de uma única genética, que é Adão. Então ela é um clone de Adão. E sim, isso é possível fazer porque a genética do homem tem o cromossomo X e Y e da mulher só o XX. Então daria sim para fazer isso. Então, a partir desse pensamento, baseado na fala de Caim para Deus, que você vai me colocar uma marca assim que ele matou Abel. Você vai me colocar uma marca, então as pessoas podem me matar por causa dessa marca. E ele disse, não, quem te matar será amaldiçoado também, será 7 vezes mais amaldiçoado do que você já é. Então a minha intuição, de novo, a minha intuição é de que já existiam outros seres humanos na Terra, invalidando aquele discurso de dizer que existia incesto, né, na Bíblia e que a Bíblia favorece o incesto. Porém, não invalida a ciência que diz que nós viemos de uma única mulher. E também não invalida a Bíblia que diz que nós viemos de um único homem. Por quê? Porque todos os outros seres humanos seriam clones de Adão. Obviamente não seriam clones tipo ficção científica, todos iguais, não. Mas existiria, isso é o que eu particularmente acredito. Eu posso mudar de ideia porque a Bíblia dá margem para isso, mas não é saudável nós batermos o pé e falarmos, não, foi assim, não. Existem várias hipóteses e a verdade será revelada no fim dos tempos, mas só que tem coisas que realmente não dá para aceitar, como doutrinas satânicas que se infiltram
no meio da narrativa do Jardim do Éden, como por exemplo Lilith. Lilith, essa história que Lilith foi a primeira esposa de Adão, é uma história que parte de séculos depois da chegada de Cristo, então não faz sentido, compreende? Outro exemplo, que Eva fez coito com a serpente, e é por isso que nasceu Caim, que ele tinha uma genética corrompida. Você está invalidando muita coisa bíblica ao dizer que, na verdade, Eva transou com Satanás no meio do jardim. Vamos falar a verdade. E depois o próprio Adão também transou com Satanás no meio do jardim do Éden, que é algo santo. E eles dois tinham mentalidade de inocência, de criança, e tipo assim, isso não faz sentido. Não faz sentido falar que foi o sexo o fruto proibido, porque todas as palavras, quando você vai pegar o hebraico, o aramaico, todas as palavras se remetem a comida, a literalmente que era um fruto, mas só que era um fruto não dessa dimensão, era outra dimensão. O Jardim do Éden é outra dimensão. Então esse fruto tinha propriedades especiais, tudo remete a isso. E não que eles perderam a sua inocência de criança porque eles fizeram um coito com uma cobra, com uma serpente, com Satanás. Não, isso tira muito da pureza do próprio jardim, da pureza da humanidade antes da queda. Isso é muito louco, isso é uma doutrina que sinceramente parte de ocultismo. Então você pode acreditar nisso, se você acreditar em ocultismo. Essa doutrina que está sendo muito propagada ultimamente parte de interpretações ocultistas. Mas agora você deve estar cheio de dúvidas. Ah, Natan, mas por que Satanás estava lá convencendo uma serpente a ir para Eva e convencer ela a ir para a árvore do fruto proibido? Por que na Bíblia diz que Deus fez homem e mulher e depois só tem Adão e Adão queria uma companheira? E essas questões? Primeiro, Lilith. Lilith é uma fábula judaica de um demônio. Assim, nunca teve status de esposa de Adão, tá? Para começar por aí. Como eu disse, há várias brechas, há várias interpretações e muitas pessoas usam isso maliciosamente. Mas, por exemplo, essa parte de que Deus fez o homem e a mulher, há duas interpretações. A primeira é que Deus fez a humanidade e a humanidade se chamava Adão. Segundo, foi que Deus é atemporal, como eu já expliquei na primeira parte. Então, como ser atemporal, essa narrativa de ser atemporal, ele já criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Agora, a dúvida de muitas pessoas, imagem e semelhança, mas por que temos boca e nariz? Sempre tem um ataque novo à Bíblia, né? Impressionante. Porque então, se Deus é perfeito e nós somos feitos à sua imagem e semelhança, então por que nós temos boca e nariz? Então nós somos imperfeitos, porque nós precisamos comer e respirar? E não, na verdade, a narrativa do Éden nos entrega que o ser humano comia por prazer dentro do Éden, não por necessidade. Segundo, que o ser humano respirava também por prazer, para sentir os belos odores criados por Deus dentro do jardim, sentir o cheiro de uma flor. Cara, que vida chata seria se você não pudesse comer nem sentir um perfume. Mas a corrente majoritária, que é a corrente católica, diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porém isso não no nosso corpo físico, mas sim em um corpo espiritual. Agora outra questão de por que Satanás estava lá no Jardim do Éden, pelo amor de Deus, e essa cobra aqui ninguém fez nada? O que você deve entender é que a realidade criada por Deus tem várias dimensões. Por exemplo, o céu tem 7 dimensões. Então imagine um prédio. Um prédio tem vários andares. É como se a criação de Deus fosse isso. É um exemplo bobo, besta, e pode ser muito bem não um prédio, mas só que é para você entender. Então imagine céu lá em cima com 7 camadas, 7 dimensões, 7 andares. Um prédio é conectado pelos elevadores e pelas escadas. E assim é a criação de Deus. Tudo está conectado. Satanás não estava no jardim. Ele convenceu a cobra e ele utilizou a cobra em favor dele. Ele também estava meio que canalizando a cobra com a sua influência. O que acontece é que Satanás estava em uma prisão dimensional. Porém, mesmo em uma prisão dimensional, existem sim escadas e elevadores que levam a outros andares. Ele não podia sair dali.
porém a sua influência poderia se espreitar por lá, que acabou coagindo uma cobra, que acabou coagindo Eva, que acabou coagindo Adão. Muitas pessoas acham que a humanidade ainda estaria lá como Adão e Eva para sempre, vivendo para sempre. Só os dois. Você está livre para pensar isso, mas só que eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que aquele era o teste de Deus. O ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Quando você pega um anjo da Bíblia, você vê que ele tem características animalescas. Então você para e pensa, pera um pouco aí, se eu vejo um anjo com características semelhantes aos animais, e eu vejo que o humano é retratado como semelhança de Deus, então será que o humano seria mais próximo a Deus do que os anjos? Qual que era o poder dos humanos? Porque Deus ensinava Adão todo dia. E assim, os anjos, para chegar perto de Deus, eles tinham que se cobrir, eles tinham que se vendar, senão eles morriam, eles eram pulverizados. Mas Adão estava lá com Deus de boa. Então tem uma interpretação de que na verdade Deus nunca apareceu para Adão, ele só aparecia com uma voz assim do céu. E outra interpretação de que sim, Deus caminhava ao lado de Adão e Adão estava lá, belezura, beleza na rapadura. E Satanás teve inveja da humanidade porque ele era o maior anjo, ele era o que estava abaixo de Deus, e quando ele viu a humanidade sendo mais exaltada do que ele e ainda com capacidade reprodutiva, ele deu um tchutchu na cabecinha, porque assim, anjo não reproduz. Você vê que a criação humana é uma criação diferente da de Deus, porque não tem como um espírito se reproduzir. Porém, o humano era um tipo diferente de espírito, mesmo não estando nessa dimensão física, ainda estando dentro do jardim. Ele era um tipo diferente de espírito, era uma mescla entre espírito e barro, ou seja, espírito e carne. Então ele poderia reproduzir. E isso em tese teria deixado Satanás com raiva, e por isso que teve a rebelião, e por isso que ele caiu e depois quis seduzir a Eva. Eu vejo que isso na verdade era um teste. Deus estava ensinando Adão, Adão estava ensinando Eva. Por quanto tempo? Nós não sabemos, mas só que eles tinham ainda uma maturidade de criança. Apesar de serem muito inteligentes, eles tinham maturidade de criança. E para perder essa inocência e estar mais perto de Deus, eles tinham que se provar que eram dignos disso. Mas como uma criança pode se provar digna de Deus se ela não tem liberdade? Crianças não têm liberdade. Assim como Adão e Eva, eles não tinham liberdade de verdade. Eles não faziam nada de errado porque eles não conheciam nada de errado. Aqui um mega parênteses. Meu Deus, o que aquela novela da Record fez com esse trecho bíblico? Meu Deus do céu, cara, tudo errado, tudo errado. Simplesmente depravou ainda mais a Bíblia. Parabéns, Record, por querer reescrever a Bíblia ao seu belo prazer e dar mais munição a pessoas que não gostam da Bíblia e nos chamarem de ignorantes por Adão ser um macho tóxico, ou pelas filhas do Adão serem que nem existem, né? Serem feministas, e pelos dinossauros terem morrido pela queda de Satanás. Tipo, o que vocês fizeram? E todos aqueles caras que vocês chamaram para fazer o roteiro, vocês simplesmente ignoraram. Foi isso que aconteceu. Então eu vejo que aquilo era um teste. Se Adão e Eva passassem nesse teste, eles iam continuar no Jardim do Éden, agora com conhecimento do sexo, ou seja, da reprodução, e a humanidade viveria feliz para sempre, mas só que não. A primeira eleição que teve foi com um voto feminino. E Eva estava assim, entre o meu próprio pai e uma serpente que eu mal conheço. A serpente. Meu Deus, isso me lembra muito na época que eu acho que foi o Collor, né? Que as mulheres votaram porque era bonito, depois o cara ferrou com o Brasil. Meu Deus do céu, é basicamente isso, a história se repetindo. Eva se deixou enganar por um ser que era inferior a ela, um animal. Já Adão, ele não pecou pela cobiça de Eva. Eva teve cobiça de ser maior do que Deus. Isso é muito parecido com Sigmund Freud. Sigmund Freud falava muita coisa que eu não concordo, vocês sabem disso, porém ele dizia algo que era esdrúxulo, algo que eu não gosto do jeito que ele falava, porém é algo que é assertivo e provavelmente ele tira aí do Jardim do Éden. É assertivo em algumas mulheres que sucumbem à sua própria natureza. Lembrando, segundo a Bíblia, nós temos uma natureza divina e uma natureza mundana. As mulheres que sucumbem à natureza mundana, que é uma natureza podre e depravada,
que sempre acaba se autodestruindo, elas têm essa mentalidade que Sigmund Freud retrata muito bem, de que as mulheres têm inveja do falo do homem. Elas queriam ter também, elas queriam ser fálicas também. Isso corresponde a muitas coisas que o movimento feminista faz e pratica. Qual que foi a cobiça da Eva? Coma esse fruto e será igual a Deus. Tipo, ela queria ser maior do que Adão, queria ser maior do que Deus? Nossa, provavelmente se ela conseguisse, ela ia dar um pé na bunda de Adão. A primeira mulher carreirista e alpinista social da história, hein, meus amigos? Já Adão, com a sua síndrome entregada à sua natureza mundana também. Qual que é a natureza mundana do homem? É basicamente de ser gado demais, de ser muito gado de mulher. Aqui vai mais um parênteses para vocês entenderem uma coisa. O homem ama uma mulher incondicionalmente. A mulher ama o homem condicionalmente. Isso não é uma regra fixa, porém isso é uma maioria genérica. O que isso significa? Significa que a mulher ama o homem à medida da sua provisão e quando ele se mostra superior como macho alfa com status. E o homem ama a mulher simplesmente porque ela é bonitinha e carinhosa e fofinha e, oh meu Deus do céu, meu amorzinho. É isso, é síndrome do gado demais. E Adão, como gado demais, ele não foi seduzido por nenhuma tentação de ser maior do que Deus. Ele simplesmente queria não abandonar Eva. Isso é muito louco. Ele simplesmente fez aquilo porque era Eva. Se fosse a cobra, ele não teria feito aquilo. E aí Deus lança uma punição sobre a humanidade. Adão agora estava só na mamatinha lá no Jardim do Éden. Agora ele vai ter que trabalhar, ralar, viver do seu próprio suor. E a natureza vai ser contra ele, vai sempre agir contra ele. A vida vai ser injusta, o mercado de trabalho vai ser injusto. Mas só que ele vai ter que se matar, dar seu sangue para conseguir seu sustento para ele e para Eva. Essa foi a punição de Adão. Ele não foi um bom líder, porque ele estava no papel de líder por ser mais velho. Ele não fez uma boa segurança dentro do jardim. Então, agora sua punição era de vai aprender na marra a ser homem, filhão. Vai lá carpir um lote de terra. A punição da mulher, muitos falam que é a engravidar e sentir dores de parto. Gente, como a mulher tem muita abundância de vitamina K2 e de outras vitaminas também, ela faz o parto, ela nem sente. Não é só isso, não é só essa questão. Deus mudou todo o corpo e espírito de Eva também. Ele colocou uma condição atrelada à mulher para a salvação. Qual que era essa condição? Pela sua insubordinação, a sua condição para ser salva também, quando ela morresse, se o espírito fosse para o céu, era ser submissa ao homem. E aqui nós entramos em outro ponto muito polêmico, que era a submissão. Ah, meu Deus, Nato, vou me descabelar aqui. Calma. Aqui eu vou te explicar como nenhum outro pastor, padre te explicou. Eu te juro que você vai tá com muito mais mente aberta a essa questão da Bíblia, que as pessoas falam que é, ai meu Deus, é sexismo. Você vai olhar com outros olhos. Eu te prometo. O que eu quero que você entenda é que ninguém é obrigado a fazer nada. E não sou eu nossa, Natan opressor, onipresente, onipotente, que vai te fazer virar uma bela e recatada mulher do lar. E não, se você quer ser uma mulher insubmissa, fique à vontade. Como eu disse, se estiver alguma feminista aqui, por favor, esse vídeo não é para você, esse vídeo é para uma parcela da população que quer ter um pouco mais de conhecimento bíblico, porque, bom, talvez porque essas pessoas queiram fugir dessa suposta modernidade e progresso que a sociedade está tendo e voltar aos moldes que davam certos, aos moldes que você via que a pessoa morria feliz, com uma bela e boa família estruturada. Mas eu sei que para você, mulher de igreja, eu sei que falaram muita besteira para você a respeito desse lance de submissão. E você provavelmente ficou muito revoltada por causa disso e tampou seus ouvidos. Mas eu peço que você abra sua mente para o que eu vou dizer agora. O que eu vejo é que hoje tem dois grandes erros quando alguém vai falar da submissão da mulher. O primeiro, que é o mais antigo, é o porquê a geração passada foi se desprendendo dessa questão de submissão, porque basicamente ia para a igreja e falava a mulher tem que obedecer e calar a boca. E muita mulher praticamente
abandonou esse mandamento de Deus porque explicavam errado para elas, né? Tipo, não, você cala a boca aí, mulher. Então, isso está extremamente errado. Segundo erro, querendo deturpar a palavra submissão, falando que, ah não, isso era um negócio que o apóstolo Paulo falava e o apóstolo Paulo na verdade era viado. E na verdade não, você encontra isso na Bíblia inteira e não foi só o apóstolo Paulo. Porém, ninguém pega a próxima parte do apóstolo Paulo, onde ele fala da servidão do marido. Isso daí ninguém gosta de falar, né? E junto a essa deturpação também tem um movimento que eu não gosto, com o movimento de falar incompleto as coisas, deixando uma margem de interpretação para que se invalide a palavra submissão. Bom, o que eles falam? Que submissão dissecando é submissão. Então você está atrelada à missão do seu marido, é uma comissão, você está junto com ele, então você está assim, páreo a páreo, 50-50 no relacionamento, você está ali lado a lado e não. Bom, sim, essa explicação está certa por um lado, porém ela é perniciosa porque ela dá essa margem de erro muito grande para a pessoa interpretar. Então submissão não significa nada mais do que a pessoa tá assim, ó, 50-50. Não, olha só. Então vamos ao que é uma submissão. Sim, você estar atrelada à missão de alguém. Submissão. Então, o marido tem uma missão e já eu falo que missão é essa, porque que missão é essa, Natan? Vem aqui um arcanjo, unge o cara, dá uma missão. Não é essa a missão do cara. Já eu explico qual que é a missão e aí você vai falar, agora eu entendo, Natan. Poxa, era só isso? Era só isso que a Bíblia estava falando esse tempo todo e a pessoa fazia uma tempestade num copo d'água? Sim. Mas veja, não é uma comissão. Não é assim 50-50, é uma submissão. Então, é assim. Veja, por exemplo, as hierarquias em qualquer instituição. Exército tem o capitão e o soldado. O soldado tem a sua missão, o capitão tem a sua missão. Porém, o soldado é submisso do capitão. Num tribunal, o escrevente é submisso do juiz. Na polícia, o policial é submisso do delegado. Na educação, o pessoal da escola é submisso à secretaria de educação. Então, todas as relações humanas são regidas por submissão. Porém, tem relações humanas que são tóxicas e não pode haver submissão nesse tipo de relação. Por exemplo, a relação de submissão quando uma guerrilha armada invade uma vila e faz todo mundo se submeter à vontade deles. Ou a submissão de um homem ruim. É esse o ponto que o feminino tanto bate. Mas e se o cara for ruim? E se o cara escolher uma mulher que é ruim? Bom, aí também cada um tem a sua responsabilidade de escolher a pessoa certa. E a Bíblia te dá o guia para que você escolha a pessoa certa. Está muito bem explicado, explícito na Bíblia que a mulher não pode ser submissa a certos tipos de homem. A mulher só pode ser submissa a um homem se esse homem for submisso a outras causas que vão além dele. Isso é a caridade que é tão falada e pregada na Bíblia. Ou seja, a mulher tem que ser submissa a um homem, mas só que esse homem tem que ser submisso a uma vontade que é maior dele. Tem que ser submisso a uma ética, a uma moral, a Deus. Então vamos a qual é a missão do homem? Primeiro, eu vou explicar para você duas coisas. O homem, ele sempre foi a parte política da sociedade. Então o homem sempre cuidava das partes mais insalubres e dos maiores problemas, das maiores tretas que tinham. Então, política, esgoto, levantar casas, a sociedade, moldar a sociedade, carregar literalmente o peso da sociedade no lombo. Então, basicamente, o homem cuidava de todas as partes técnicas e chatas de se fazer uma sociedade, tipo construía uma casa, um lar, um reduto seguro, fazia as coisas girarem harmônicas em sociedade e a mulher ganhava isso de graça. E a única coisa que ela tinha que fazer era ser submissa a essa missão do homem. Então a mulher sempre foi a parte do lar, a parte que era pacífica. A mulher não ia para guerras, não ia caçar, não levantava casas, não cuidava de aspectos chatos da política. Ela tinha o serviço de cuidar, ou seja, de manter com que aquilo não se destruísse.
Então o cara fazia a casa, ele dava a casa para ela e ela cuidava para que a casa não ficasse suja, se corroesse e acabasse caindo. É basicamente isso. Então o homem, depois de toda aquela vida estressante no campo, na cidade, ele volta para casa acabado e ele precisa de um reduto, um lugar seguro. E a mulher tem a grande responsabilidade de manter aquele lugar seguro ser um ambiente harmônico e com vida ativo para o homem. Por quê? Porque dia seguinte ele vai ter que sair e fazer sua missão de novo. E o porquê que ele tem que fazer sua missão de novo, dia após dia? Porque ele tem ele para sustentar, ele tem a mulher para sustentar, ele tem os filhos dessa mulher para sustentar. Os filhos também são deles, mas só que os filhos vem mais a mãe do que o pai. Então os filhos, cara, é mais da mãe do que do pai. Porque o pai tá lá fora, muitas vezes é pouco presente porque tem que trabalhar o dia inteiro. Ou seja, a mulher tem que ser submissa à missão do homem, porque a missão do homem é, ora, sustentar essa mulher. Fazer os seus desejos. É basicamente isso. Tudo bem, falando assim explicitamente parece algo muito dondoca, mas veja, as mulheres sempre foram as que mais gastaram e as que recebiam menores salários. Assim, mulher nunca foi proibida de trabalhar, mas só que mulher tinha ofícios de mulher, que não eram tão pesados e degradantes quanto os ofícios do homem. Mesmo assim, a mulher sempre foi a que gastava mais. Ora, por quê? Porque em pouco ou em muito grau, quando um homem está casado, ele está a serviço da mulher. Em pouco grau ou em muito grau. Sim, tem mulheres que são dondocas e tem caras que são gado demais, mas só que mesmo em uma relação totalmente saudável, o homem sempre tem aquela parcela de estar servindo aos desejos da mulher. Sempre tem aquela parcela. Então, por que a mulher tem que ser submissa do homem? Porque o homem está dando tudo pela mulher. O homem sacrifica a sua vida pela mulher. Então veja bem, papel de gênero feminino totalmente abolido, o homem não pode ter nenhuma expectativa nem exigir nada em troca. O papel de gênero masculino é exigido até hoje. E o cara que não tiver disposto a cumprir esse papel de gênero masculino, ele é um fraco, ele é um desonrado, ele não é um homem de verdade. Veja só que engraçado, a mulher ela pode tentar definir o que é um homem de verdade, mas um homem não pode ter direito de definir o que é uma mulher de verdade. Compreende? E é engraçado como as coisas acontecem ao mesmo tempo, porque da mesma forma que tem aquele pessoal, porque as mulheres elas ficam defendendo esse papel de gênero masculino até hoje, apesar de falarem da boca pra fora que querem igualdade, só que daí tu tem também os tradicons, os tradicucks, os conservadores, que eles também defendem o papel de gênero masculino, porque isso é investimento de ego, é a validação social que eles têm, certo? A imagem pública deles depende disso e eles não querem abrir mão dessa imagem pública. E daí no caso tu tem homens também defendendo esse papel de gênero. E por mais que até esses caras conservadores, tradicionalistas, eles têm uma expectativa, ou algumas expectativas maiores das mulheres, em comparação com os caras que não são conservadores, ou até mesmo os caras de esquerda, os feministas, né? Porque o feminista ele está disposto a se relacionar com uma mulher acima de 30, mãe solteira, e se duvidar até se casar com ela e deixar a esposa ter um namorado, compreende? Mas daí o conservador ele ainda tem algumas expectativas de que a mulher ela vai se tornar dona de casa, talvez não no começo do casamento, mas mais pra frente, e ele é aquele boi de carga que se sente orgulhoso de estar sustentando a mulher. Mas veja bem, ele está oferecendo esse papel masculino para a mulher, só que ele não está exigindo o papel feminino total, o de antigamente, ou está exigindo só em partes. Hoje eu vi um post no Twitter que eu até comentei, eu respondi, coloquei o print na minha aba de comunidade do canal, que era um desses tradicionalistas, esses conservadores metidos a Red Pill que tem nos Estados Unidos, que daí na frase dele ele dizia o seguinte, ele dizia aquela frase que eles absorveram do Third Flying Monkey, que é um MGTOW, dizendo que responsabilidade sem autoridade é escravidão. Resumindo, o homem ter esse papel de gênero masculino de ter que sustentar a mulher, mas não ter autoridade sobre a mulher, é escravidão. Ok, essa lição ele aprendeu. Só que olha o que esse conservador escreveu logo em seguida. Ele escreveu que um homem de respeito, um homem que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não honre ele.
Reparem no termo que ele usou, honre. Ok, isso é no mínimo respeito. Então ótimo, para as conservadias, para as mulheres de direita, entre aspas, isso tá ótimo. Por quê? A mulher de esquerda ela não está disposta a honrar ou respeitar o homem com quem ela se relaciona. Aliás, ela acha que ela tem o direito de desrespeitar. Não controlar as próprias emoções, ficar fazendo drama, levantando voz, batendo boca pro cara e tudo mais. A mulher de direita ela está disposta a respeitar o cara e ser agradável. Compreende? Mas ao mesmo tempo ela está exigindo o papel de gênero masculino de protetor e provedor. Só que até mesmo a mulher de direita, isso é outra coisa que eu vi num artigo do final de semana, que era das feministas de direita, as próprias feministas de direita elas exigem um cara que tenha mais dinheiro que ela, que vá ser o protetor e provedor, mas elas não querem que esses caras exijam que elas se casem cedo, que elas não tenham filhos de outros relacionamentos, ou seja, não sejam mães solteiras, que elas não tenham DSTs, que elas não tenham um histórico muito extenso de parceiros anteriores. Elas mesmas desrespeitam os homens de direita e fazem pouco caso deles, meio que chamando eles de punheteiros e dizendo que eles têm expectativas irreais. Então, vê a cruz que o conservador, que o cara tradicionalista, conservador escolheu para carregar. Eles ficam colocando as mulheres no pedestal, defendendo os direitos femininos, se dispondo a defender essa execução de papel de gênero masculino, sem exigir o papel de gênero feminino. E quando eles exigem o papel de gênero feminino das conservadias, das mulheres de direita, essas mulheres zoam deles e fazem pouco caso deles, quer dizer, não respeitam e não honram. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque aquela parte do cara proteger e prover para a mulher, ela em troca honrar, isso é besteira. Porque veja bem, ele está cumprindo o papel masculino dele, a mulher não está cumprindo dela. E daí na resposta do Twitter eu coloquei ali uma resposta corrigindo o que o cara tinha dito. Um homem de respeito, um homem de valor, que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não sirva e obedeça a ele. Reparem, honrar virou servir e obedecer. Daí vão falar, mas Raccoon, tu é conservador, tu é tradicionalista, tu é muito machista. Não. Isso é patriarcado. E eu vou dizer agora por que a mulher moderna está se comportando que nem uma retardada quando ela só exige do homem, só suga, sem oferecer nada em troca, fica criando drama, dando estresse, dando dor de cabeça na vida desse homem com quem ela está se relacionando. Por que ela está sendo imbecil? E por que ela tem que servir e ela tem que obedecer? Vamos lá, voltando ao que eu falei no começo do vídeo. A mulher, no final das contas, ela só quer se relacionar com um homem que esteja acima dela. Isso não é só verdade Red Pill, eu já testei na minha vida pessoal. Toda mulher quer que o homem provenha para ela, subsidie o estilo de vida dela. Parcialmente ou totalmente. Totalmente vai ser aquela mulher que está disposta a abandonar a carreira e os estudos e se tornar uma dona de casa e ficar sendo sustentada pelo homem. E daí ela vai fazer uns agradozinhos, honrar ele, né? Honrar entre aspas, mas se duvidar não vai ser aquela mulher que obedece e serve o homem. Direto, assim, constantemente. Quer dizer, o cara vai trabalhar todo dia e tem algumas tarefas dentro de casa que a mulher vai fazer para facilitar a vida dele. Porque ela vai sair beneficiada pelo trabalho dele também. Não. Essas daí, conservadias, essas de direita, elas vão honrar e de vez em quando fazer um agradinho. Se duvidar, vão usar o dinheiro do marido para ficar comprando comida pronta no mercado. Não vão nem se coçar para cozinhar para ele. E daí nós temos essa questão que a mulher ela quer se relacionar com um cara que esteja acima dela. Ela quer que ele subsidie o estilo de vida dela totalmente, se ela está disposta a ser uma dona de casa, ou parcialmente. Parcialmente é a modernete, que não necessariamente é de direita, entre aspas, ou conservadia, ela pode ser uma guria meio centro, isentona, ou pode até ser uma guria feminista de esquerda. O que eu quero dizer com isso? Vai ser aquela mulher que não vai respeitar o marido, vai ficar bocejando a misandria dela, assim como toda mulher de esquerda, como toda mulher feminista e leftist. Só que daí, no relacionamento dela com o homem dela, ela não vai querer abandonar os estudos dela, ela não vai conseguir não vai querer abandonar o trabalho dela. E eu já disse várias vezes por que isso é ruim num relacionamento com uma mulher. Porque a mulher ela não é capaz de trabalhar mais de 40 horas por semana, até 40 horas por semana ela já sai meio que danificada. Ela fica estressada, começa a criar um monte de problema dentro de casa, a libido dela vai pro saco, entendeu? E daí surgem esses casais que ficam meses e às vezes até anos sem transar. Mas enfim,
Essa mulher a mais de esquerda ou a de centro isentona, ela vai se relacionar com um cara que está acima dela, tenha mais dinheiro que ela não vai querer abandonar o trabalho e os estudos dela, só que ainda assim ela vai querer que ele pague a maior parte das contas da casa, ou seja, ela vai querer que ele subsidie ela parcialmente. E eu já vi isso acontecer na minha vida pessoal. Eu já vi casais nos quais assim, o cara era de uma área de exatas, tinha um salário bom, a mulher obviamente foi fazer um curso de sociais na faculdade, e daí dentro de casa ela pagava a menor fatia das contas. E vinha com aquele papinho que no casal não existe o dinheiro de um de outro, o dinheiro é dos dois. Por quê? Porque ela tá dando uma de comunista no relacionamento, entende? Ela tá contribuindo menos e tá sugando muito mais. E se duvidar, ela ainda usava aquele argumento da desigualdade social e do patriarcado, do porquê que o marido que tem um emprego da área de exatas tem um salário tão alto que ela, que faz área de sociais. Enfim, então veja que dos dois lados, tanto a mais de direita conservadora quanto a de esquerda feminista, elas não querem cumprir um papel de gênero feminino, não querem que o homem tenha o direito de exigir nada delas, mas elas querem exigir do homem sem oferecer nada em troca, ou oferecer pouquíssimo em troca. Porque, como eu já disse várias vezes, eu vou ficar batendo essa tecla, elas querem se relacionar com um cara que esteja acima dela e elas querem que ele subsidie a vida dela totalmente ou parcialmente. Agora vamos prosseguindo. Por isso que aquela parte do o homem tem que proteger e prover, quer dizer, cumprir o papel dele totalmente, e a mulher tem que só honrar, tem que só cumprir parcialmente o papel dela. Por isso que eu cheguei e bati na tecla, olha, correção. Se o cara vai ter que proteger e prover, a mulher vai ter que servir e obedecer. Responsabilidade com autoridade. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. E veja como é que é esse arranjo de relacionamento. A mulher quer um homem que esteja acima dela, que vai subsidiar o estilo de vida dela. Resumindo, ele tem responsabilidade sobre ela. Se ele tem responsabilidade sobre ela, ele automaticamente tem que ter autoridade sobre ela. E agora a conclusão final do porquê que esse meu argumento está correto, eu vou defender ele até o fim. Porque veja bem, se a mulher ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, seja em status, financeiramente, academicamente, profissionalmente, e ela quer ser subsidiada pelo homem, veja bem, é do interesse dela não só honrar o homem ou respeitar o homem. É do interesse dela não tornar a vida dele estressante, não ficar dando dor de cabeça, não ficar criando drama a troco de nada. É do interesse dela obedecer e servir ele e tornar a vida dele mais fácil e mais agradável. Eu até discuti no Hangout com a Sociedade Primitiva que o que é uma mulher alfa. Digamos, o homem alfa e a mulher alfa são as duas versões, a do masculino e do feminino, que garantem famílias mais extensas e mais saudáveis, com uma quantidade maior de descendentes. Sendo assim, o homem alfa é aquele cara que vai ser o protetor, o provedor, ele vai trazer o máximo de recursos possível para que a família dele não passe a necessidade e até mesmo se expanda com o máximo de descendentes possível. O que seria a mulher alfa? A mulher alfa é aquela mulher que é tão agradável, que cuida tão bem do marido e dos filhos, que ela torna a casa assim um paraíso. O homem ele sai do trabalho, ele não tem vontade de ir para o bar, ele tem vontade de ir para casa para ficar com a família, com a esposa e com os filhos, e ela está disposta a ter o máximo de filhos possível. Ela gosta de ter filho, ela gosta de cuidar de filhos. Então veja bem, nos papéis de gênero atual, o homem é exigido que ele se torne esse alfa. Mas a mulher não é exigida que ela se torne esse alfa. E no relacionamento a mulher tem o direito de exigir tudo, o homem não tem direito de exigir nada. Conforme como sociedade primitiva, parece que hoje em dia o homem não tem nem direito de exigir exclusividade, exigir fidelidade ou lealdade, porque é divórcio, traição a troco de nada. E prosseguindo nesse ponto final. Já que a mulher quer se relacionar com um homem acima dela, ela tem que contribuir o máximo possível para a ascensão do homem dela. Ascensão em status, ascensão profissional, ascensão acadêmica e financeira. Resumindo, é do interesse dela não criar problemas na vida do homem. É do interesse dela não criar dramas a troco de nada. É do interesse dela não dar estresse para o homem. É do interesse dela fazer com que a casa seja um ambiente mais pacífico e mais harmonioso possível.
porque ela quer que ele cresça o máximo possível, porque ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, e ela quer que ele subsidie o estilo de vida dela totalmente ou parcialmente. Quer dizer, quanto mais o homem crescer, mais ela vai ficar satisfeita e mais ela vai receber recursos. Compreende? Então essa ideia de que, ah não, mas tu está exigindo que as mulheres sejam escravas ou sejam submissas. Não, eu estou tentando fazer um arranjo no qual todo mundo fique satisfeito, no qual até a hipergamia da mulher fique satisfeita. Então, para a mulher é do interesse dela servir e obedecer o marido dela. Porque isso vai satisfazer a hipergamia dela de se relacionar com um homem que esteja acima dela e vai satisfazer a outra parte da hipergamia dela que faz com que ela queira receber o máximo possível de recursos do marido. Então a mulher que fica criando problema, que não está disposta a tornar a vida do companheiro dela mais fácil, ela está pedindo para fracassar. Ela está pedindo para fracassar, ela está pedindo para ser frustrada. A questão é que o cara de respeito, que se respeita, o cara que se valoriza, ele só vai proteger e prover para uma mulher que vai servir e obedecer ele, porque isso é do interesse da mulher. A mulher ela vai ter acesso aos recursos que vão vir da ascensão dele. É do interesse dela que ele cresça, porque ela exige que ele subsidie ela. Então não é um bicho de sete cabeças. Sabe o que é a submissão bíblica? Oh meu Deus! Submissão, meu Deus! Cara, submissão nos dias de hoje é o quê? A mulher abrir uma máquina de lavar, colocar as roupas e passar um omo. Tipo, é essa a grande briga que o feminismo está brigando contra um patriarcado imaginário. Patriarcado era no Velho Testamento. Desde o Novo Testamento, o patriarcado não existe mais. Então, o feminismo briga com um guerreiro imaginário. Elas criam um arquétipo de homem, um arquétipo de patriarcado, um arquétipo de sociedade e bate. E essa narrativa convence muitas das mulheres. E muitas das garotas de hoje em dia reclamam de coisas que elas nem viveram. Porém, as garotas de hoje em dia, elas tomam as dores das suas bisavós, mas só que as suas bisavós morreram com um sorriso no rosto por ver a sua família completa e bem estruturada. Já elas são depressivas e odeiam homens. Mas agora, por que hoje em dia o feminismo odeia homens? Por que as mulheres odeiam homens? Esse lance da submissão se perde um pouco porque a mulher teve que trabalhar depois das duas grandes guerras. Porque os homens foram para as guerras e morreram. E o que aconteceu? O que aconteceu que hoje em dia dobrou a quantidade de mão de obra, mais do que triplicou o consumo, porque as mulheres trabalham e consomem mais. Sabe por que uma feminista odeia homens? Eu vou te explicar aqui o porquê. Porque ela foi rejeitada por vários homens. O feminismo prega que para você ser empoderada, pode ter o homem que quiser, a liberdade sexual. Então a mulher acaba mirando sempre no cara do topo. E o cara do topo, olha só, a mulher sempre mira em um parceiro melhor do que ela, porque ela precisa dessa sobrevivência para passar os melhores genes para os seus filhos, para ter a maior segurança. Então ela mira no cara que tem as características sociais mais destacadas. O que acontece é que o homem não procura assim, é a melhor parceira. O homem procura geralmente por sexo. Então homem não se apega muito a, nossa, deixa eu ver quem é a mais bonita, ou então a mais conservadora para ser a mãe dos meus filhos. Não, homem vê, nossa, mulher, oportunidades. O que acontece é que uma mulher que normalmente se casaria e teria uma vida maravilhosa com um homem mediano, porque ela também é uma mulher mediana, ela quer um cara extremamente destacado do topo. E esse cara só vai querer sexo com ela. Então ela é rejeitada. Ela é usada e rejeitada por conta do feminismo, porque ela engoliu a narrativa do feminismo. E ao invés dela assumir a culpa como que essa culpa é dela, não. Ela quer colocar a culpa em outra pessoa. Mas só que outra pessoa? Ora, o homem. Então ela começa a odiar o homem. E o feminismo vende de novo para ela a ideia de que não, você está usando homens porque você é empoderada. Então ela começa a sair com um monte de caras, mas só que dentro dela fica aquele vazio. Ela começa a se sentir mal e começa a odiar homens. Por quê? Porque ela fez essa decisão. E isso é o que é o mais triste, e elas nem mesmo percebem. E assim, você mulher que está aqui para querer ser uma mulher padrão bíblico, se é que isso ainda existe na nossa sociedade, por favor, se você aí está querendo ser uma boa mulher recatada de casa que respeita os seus filhos e o seu marido, por favor, comente aí embaixo. Mas agora você vê que
coisa estranha. Depois dessas mulheres feministas que estavam te falando que você era idiota por você ser uma menina de igreja, não, vem curtir, vem pra balada, não, que é isso? Quantas vezes você provavelmente estava na faculdade, ah não, vem aqui, pô, mata a aula com a gente. Não, aqui ó, só as meninas. Ah não, só as meninas e esse grupinho de rapazes. Quantas vezes isso já não te aconteceu? Depois essas gurias de quererem se divertir, elas vão, quebram a cara várias vezes. E aí quando elas veem que o tempo dela passou e ela não está atraindo tantos homens quanto ela atraía antigamente, você, garota de igreja, vai estar com o corpo conservado, com família feita, com um sorrisão no rosto. E elas, por terem ido em bar, ficando dormindo até tarde, ter virado a noite várias vezes, o corpo delas vai estar totalmente degradado. E essas mulheres vão ir para a igreja procurarem o quê? Um homem agora no estilo do homem que você arranjou, menina de igreja. Elas vão conseguir? Algumas conseguem, mas mesmo assim o relacionamento vai ser super ruim. E muitas também não conseguem. E ficam batendo cabeça lá dentro da igreja. Mas agora, esse é o engraçado que eu queria te falar sobre. Você, mulher que segue a Bíblia, você vai ser bem-aventurada no futuro. Porém, o engraçado é o feminismo dentro da igreja. Ou seja, mulheres que estão na igreja por conta dos pais e fora da igreja elas são bem, não feministas, mas só que são mulheres modernas. Não vou dizer feminista porque talvez ela não vai em nenhuma passeata, não quer saber de política, mas só que elas são mulheres modernas. Quantas vezes eu já não vi meninas que iam em baile funk e também diziam que estou sentindo o Espírito Santo aqui, olha o louvor, gente. Isso, infelizmente, é comum dentro de muitas igrejas, não dentro da que eu frequento. Porém, a gente fica ouvindo de casos, né, de mulheres que fazem isso. O que acontece com essas gurias é que elas são insubmissas dentro da igreja, elas são tigresas dentro da igreja, mas só que lá no baile funk elas são tchutchucas. Elas são totalmente submissas quando estão no colo do cafajeste. Isso é uma coisa que eu já percebi. Quanto mais a mulher paga de empoderada e fica falando bate nessa tecla de que não sou submissa, eu sou empoderada, eu posso fazer tudo que o homem também faz, não sei o que, mais submissa ela vai ser pro cara certo. Sim, meu amigo, aquele bad boy, aquele cafajeste, aquele boy lixo, aquele cara que só vai usar ela, aquele olhar de homem que não presta, pedaço de mau caminho, é esse cara que ela vai pegar pra ela, porque eu não sei, eu não entendo essa lógica. E ela vai ser totalmente submissa a ele. Exatamente, você aí, garotão de igreja que está me ouvindo, muitas vezes a mulher que você tá lá batendo na porta dela, sendo o máximo de romântico possível, ela não quer você porque às vezes você não é o cafajeste, o boy lixo, o arquétipo do Shed, o macho alfa. Para esse cara, o macho alfa, meu amigo, ela vai ser totalmente submissa. É o cara estralar os dedos e ela cai de 4 por ele. Mas por quê? Porque é assim, por que dentro da igreja, onde a Bíblia fala que você tem que ser submissa a um bom homem, ela não quer, mas só que fora da igreja ela vai para um mau homem e ela é totalmente submissa a esse cara. Por que? Ela vai se ferrar. Por que ela faz isso? Porque o feminismo é um câncer, corrompe tudo, é algo satânico. O mundo, a modernidade tá aí para destruir tudo que é bom. Uma perversidade que o ser humano tem na sua cabeça de gostar do mal. Às vezes você já não foi na escola e os seus pais provavelmente falavam: se você apanhar, bate o dobro no cara. Não quero saber de você apanhar e chegar aqui em casa. Ou então você que tem irmãos, quantas vezes você não vê o seu pai ou a sua mãe dando mais atenção pro irmão que é totalmente problemático, zureta das ideias? Às vezes o filho que mais maltrata os pais fazem de tudo e enaltecem esse filho. E o filho que mais está lá, subserviente, não responde aos pais, faz tudo o possível e impossível pelos pais. Os pais, tratam ele com maior desprezo. Apesar de que, muitas vezes dentro de si, eles gostam mais desse filho, que é o bom filho, do que o outro. Mas só que na prática, eles dão mais atenção para o outro. Nós, os seres humanos, nós temos um fetiche pelo mal, pelo errado. Mas agora veja que interessante. A natureza da mulher é uma natureza de ser submissa. E essas mulheres que são submissas de verdade são as mais empoderadas que eu já vi. Minha avó, minha mãe, minha bisavó. Minha bisavó eu não cheguei a conhecer, mas
pelo que as pessoas falam dela, também era uma mulher muito forte. Mas só que essas que pagam de empoderado, eu olho pra elas e falo, com um sopro, elas já caem e começam a se espernear. Hoje é difícil de você querer ter um relacionamento padrão bíblico, você sendo uma mulher temente a Deus ou você sendo um homem temente a Deus. Porque não tem pessoas mais assim hoje em dia, então nós somos tipo menos de 1% da população, mas bem menos. Nós somos tipo 0,01% e olhe lá. E mesmo assim nós temos vários defeitos. Então hoje em dia vai ser complicado a mulher e o homem achar um relacionamento assim. Que o homem tem uma responsabilidade para com ela e a mulher também tem uma responsabilidade para com o homem. As pessoas hoje em dia não gostam mais de responsabilidade. Ok, vamos ver aqui o que essa moça está dizendo. Como crente, porque parecer é muito fácil, mas busque um homem que na essência dele você veja que ele ama a Deus, na forma como te trata, como trata a flanelinha, o garçom, qualquer pessoa, até que não pode oferecer nada por ele. Acima de tudo, busque um homem que você olhe para ele e pense: ninguém nunca lutou por mim como esse homem. Ninguém nunca insistiu tanto por mim. Ninguém demonstrou estar tão orgulhoso de estar com alguém como esse homem parece quando ele está comigo. Você tem que sair com ele, minha amiga, e você tem que se sentir poderosa. Meu Deus, esse homem está me tratando como se eu fosse a Gisele Bündchen. Ele está me vendo mais do que isso. Ele está enxergando em mim algo que até eu preciso me lembrar que eu sou. Porque você, minha amiga, você é uma filha de Deus. E um homem, ele tem que olhar para você e pensar: eu não estou tratando qualquer pessoa, estou tratando uma filha de Deus. Eu presto contas ao pai dessa moça. Eu presto contas a alguém. Se você sente que isso falou com você, amiga, faz uma oração sincera aí e fala: Deus, eu confesso e peço perdão por ter colocado critérios rasos. E eu confesso e peço perdão por ter escolhido errado. Mas eu te entrego o meu coração agora para que o Senhor me ajude a escolher certo. Me guie. Quando eu comecei a namorar com o Sam, eu que era acostumada só a aparecer com os tipão, os homão, muita gente olhou para mim e falou assim: mas sabe, o que é que você viu no Samuel? Porque ele não faz de teu tipo, né? Sabe o que eu vi nele? O Samuel é um homem que mata. Cara! Peraí, mano, peraí, vai, vamos. Calma aí, cara, calma aí. Caraca, mano. Nossa, mano, caraca. Imagina o marido ouvindo isso, tá ligado? Eu acho que a mulher... Velho, olha o solipsismo das mulheres. Elas não conseguem, eu não vou nem falar diretamente a ela, mas, cara, a mulher, ela não consegue ter a noção de como isso é humilhante para um homem, né? Coitado do cara, né, velho? Mano. Exato, mano, exato. Ela não entende como esse tipo de comparação aniquila, humilha, menospreza, diminui o parceiro. Ele não é o seu tipo. As amigas conhecem o tipo que ela gostaria de estar, mas ela casa com um. E esse cara, nossa, mano, cara, genjutsu. Olha só. Puta que pariu. Mano. Se secretamente isso tá dentro do pensamento dela, beleza, mas pelo menos não fala, tá ligado? Pelo menos não fala, mano. O que eu falo, uma mulher nunca arrisca perder uma relação publicizando coisas negativas sobre o homem com que ela está, se ela respeitar esse homem. A mulher só faz isso quando ela não respeita. A mulher não perde, ela não arriscaria perder um relacionamento de valor com um homem que ela respeita fazendo isso. Esse é o nicho de influencers, lembrando, né, que o Bruno comentou, da igreja. As mulheres modestas que foram feitas para casar. Agora, a parte mais problemática ele lutou por mim o tempo todo. Tipo, quero um cara que lute por mim e me trate como melhor que a Gisele Bündchen e tal. Então, mano, isso pra mim é tenso, velho. Isso daí é a visão de relacionamento partindo e seguindo única e estritamente a narrativa prerrogativa feminina. Não tem ganho pro homem aí, tá ligado? Qual o ganho? Deixa eu entender uma parada aqui, Júnior. Endereço essa pergunta especialmente para você. Em que lugar na Bíblia está escrito que o homem tem que lutar pela mulher? Eu tô perguntando de ignorância. Lutar não. Na Bíblia não tá escrito isso. Então de onde que essa mulherada cristã tira isso? Eu não sei de onde tira, mas a única coisa que pode dizer que o homem deve amar a esposa ou morrer também. Tá escrito lá, morrer. Agora, lutar... Mano, elas que tem que lutar pelo... Eu bato muito nessa tecla.
Se o papel do homem já está definido, que é de ser o líder, e a mulher tem que ser submissa, ela tem que lutar pelo homem para ocupar esse lugar, entende? Tipo, ela que tem que saber que o lugar dela é de esposa e que, antes de mais nada, o casamento traz para ela justamente uma dignidade, porque o homem já tem a dignidade, entende? Tipo, a mulher foi feita para o homem e o homem foi feito para a glória de Deus, tá lá, carta de Paulo aos Coríntios. Então, quem deve lutar pelo homem é a mulher, não o contrário. Tá tudo errado isso aí, velho. E olha Só que esse pessoal aí que tá pensando que é princesa de Deus. E é assim, mano, é assim que elas pensam. Atenção, mulheres! Você sabia que o DNA de cada homem com que você já fez sexo pode ir para o seu sangue e o seu cérebro? Eu sou a doutora Andréa Sokol, médica e pesquisadora. Gosto muito de estudar diversos artigos científicos. Essa é a série Anatomia do Coração. Olha o impacto do que eu estou revelando para vocês nesse vídeo. De acordo com um novo estudo da Universidade de Seattle, onde Fred Hutchinson Cancer Research Center, você pode estar guardando dentro de si o DNA dos seus parceiros sexuais. Eles examinaram os cérebros de várias mulheres e os cientistas descobriram que o cérebro feminino comumente abrigava o que eles chamaram de microquimerismo masculino, quer dizer, uma dupla hélice de DNA masculina. A presença desse DNA vindo de outro homem geneticamente diferente ao corpo daquela mulher. Esse estudo avaliou 120 mulheres e revelou que 21% delas, que tinham idade entre 41 e 71 anos, guardavam esse microquierismo masculino no cérebro. E eles ficaram surpresos ao saber que esse DNA não eram dos seus progenitores, dos seus pais, e nem dos seus filhos, gerados por elas mesmas. Então eles foram aprofundando a pesquisa e ficaram perplexos ao saber que elas contraíram o DNA dos seus parceiros sexuais. E todo homem com o qual a mulher teve relação com seus espermatozoides pode compartilhar com elas o seu DNA. O homem ele é obrigado a manter os papéis de gênero hoje em dia. Ele é o cara que já tem que entrar no casamento com emprego, se tiver uma casa, nossa, 1000 maravilhas, né? Ele tem que ser responsável e a mulher pode ficar em casa esperando. E eu não acho que deveria ser diferente. A questão é que esse homem é tratado como uma carteira ambulante, é tratado como um escravo. Que é ele que busca, que corre, e o prêmio é a mulher, ou o prêmio é dado à mulher. É isso que é errado. Nem a obediência, a pureza, a virgindade, a castidade, a submissão, ele tem mais. Quer dizer, o homem não tem nada. Na realidade, o que ele tem é uma migalha de buceta quando a mulher quiser dar. Então, assim, qual é a vantagem do casamento para o homem? Aonde o homem ele é beneficiado de alguma forma. E essa ideia de meu passado não importa, vem exatamente para incentivar o homem a continuar se escravizando. Porque se o homem, cara, é natural do homem, mesmo o homem mais promíscuo, é natural do homem ele querer exclusividade nas coisas. Então, quando o homem olha assim, poxa, essa mulher já teve 10, 20 caras antes de mim, sendo conservador nos números, tá? O que é que tem para mim? O que é que sobrou para mim? Pode ter certeza, trauma, neura, um monte de merda. Então o cara olha aquilo ali, poxa, essa não é uma candidata apta para mim sustentar essa mulher, manter essa mulher, né? Assegurar o futuro dela. Não é apta. Então o cara simplesmente, eu vou procurar uma melhor. E ele vai procurar e não vai achar. Então a ideia agora não, cara, esquece o passado. Esquece o passado da mulher. O que importa é que ela é agora. Como? Para ela chegar até onde ela chegou hoje, teve uma história. E essa história não é importante. Essa história não faz ela ser o que ela é hoje. Baseado em quê? A pessoa surgiu ali agora, já pronta ali. É assim? Então você vê que essa ideia é simplesmente para proteger e assegurar o futuro das mulheres. Porque quanto mais os homens questionarem o passado das mulheres, quanto mais insegurança eles tiverem acerca disso, menos casamento terá. Menos os homens transferirão a sua renda, não é nem casamento, vamos falar assim, menos os homens transferirão a sua renda para as mulheres. Porque ele olha e, tipo, o que vantagem eu tenho dentro de um relacionamento?
ter uma buceta caríssima. Isso aqui eu estou falando de forma pragmática, eu não estou falando do modo cristão, tá? Eu estou falando de forma pragmática. Porque é caro você manter uma mulher, é caríssimo, caríssimo. Se você pagar uma puta semanalmente e uma empregada, uma diarista, tu gasta menos. É bizarro. Então, assim, o que você tem de vantagem? Uma mulher obediente, uma mulher que vai estar ali buscando manter a paz e a ordem da casa, que vai fazer as coisas para te agradar? Não. Tu vai ter uma pessoa ingrata, que pode te largar a qualquer momento e levar metade ou mais dos bens que você conquistou, que pode te dar um filho que não é teu. Past few days have been so hard for me, because like, you know how men say that women have toxic feminism, and like you'll get to a certain age and like no one will want to marry you and no one will love you. Like, I feel like I've gotten to that point, guys. Like, I was so hung on to this feminism thing, and I missed out on marriage and on children. And now, like, I'm at a point in my life where, like, I'm so bitter. I'm so jealous of people who have marriages because they're so happy and their husbands don't even cheat on them. And, like, men are just the best. You know, like, right now is when I'm realizing, like, I can't do without them. And right now, I'm like, I don't care, like, if you are rich or poor, tall, dark, handsome, ugly, I don't care, by the way. As long as you're a man and you're breathing, like, that's the only qualification I need, because I'm just so desperate for a husband. Like, there's a lot of pressure around me, so if you can DM me and propose, I swear I'll behave and I'll marry you immediately. I'll wash your clothes, I'll cook for you, I'll have your children, and I'll be obedient and a submissive wife, because that is what you guys want. I'm no longer a feminist, guys. I'm sorry. É mesmo? É, foda-se. Então aqui vai o meu conselho. Essa parte de submissão da mulher eu só tratei por cima, mas bem por cima mesmo. Como eu disse, eu não sou pastor e meu intuito não é evangelizar ninguém aqui. Bom, se alguma pessoa conheceu o Espírito Santo pelos meus vídeos, nossa, caramba, eu vou ficar muito honrado, mas não é esse o intuito. Se eu fosse explicar tintim por tintim, só essa parte da submissão ia dar 2 horas. Então eu quero que você pesquise na Bíblia e veja outros casos que a Bíblia traz, que hoje nos relacionamentos modernos beiram impossível querer voltar a esse molde da Bíblia, até porque a maioria dos homens estão no polo feminino e a maioria das mulheres estão em um polo masculinizado. E você vê que os homens tentam ser femininos e eles são péssimas mulheres, e as mulheres tentam ser mais masculinas e elas são péssimos homens. Então, sinceramente, para você aí jovem que tá com a libido e queria se casar e ter sua esposinha perfeitinha, meu amigo, é melhor você estar sozinho do que você estar casado com o inimigo, basicamente. Então, até você não encontrar uma pessoa que seja boa para você, estude a Bíblia, estude relacionamentos. Veja o que o apóstolo Paulo, veja o que Pedro falavam sobre esse lance da submissão e qual que é o papel do homem no relacionamento. E como na época do apóstolo Paulo nós estamos vivendo uma era onde as pessoas estão loucas, e isso que é algo fácil e simples de se fazer para ser feliz e ter uma boa vida, as pessoas não querem ser revoltosas. Então, continue solteiro. Se você não encontrar ninguém, continue solteiro, não tem nenhum problema nisso. Então tente encontrar a felicidade em si próprio. Como disse o apóstolo Paulo, bom seria se a pessoa fosse solteira, porque assim ela se dedica às coisas de Deus. E aqui vai um conselho meu para qualquer garota que esteja vendo esse vídeo. E pode ser que o discurso feminista, ele te pegou firme. Esse discurso de empoderamento, olha, você vai ser a tal. Assista o filme Diabo Veste Prada. O feminismo é aquilo. Você vai ser aquela velha rabugenta dos gatos que não vai ter perspectiva nenhuma da vida. O que acontece? As mulheres foram para o mercado de trabalho porque aconteceram as 2 grandes guerras. Então, mais uma vez, homens sendo gado demais
morreu achando que estava defendendo a mulher, e o seu lar, a sua família, a sua pátria, quando na verdade ele só estava atendendo interesses escusos de grandes bancários, de políticos. Mas sabe quem fez muitos garotos não voltarem para suas casas? O movimento feminista. Sim, as feministas faziam algo que é chamado de shaming, ou seja, é quando uma mulher pega um homem e tipo tira a onda com a cara dele por ele não ser tão homem. Não há nenhuma cobrança da mulher pra ela, olha, você não é uma mulher de verdade. Mas na verdade é uma cobrança muito grande sobre o homem, tipo, você não é homem de verdade, você é um garoto, você é um moleque. Isso é shaming. E elas faziam isso com os caras que não iam servir. E era bem comum naquela época, várias mulheres e fazer esse tipo de pergunta a caras que você via que eram doentes. Os caras eram doentes, eles não podiam ir pra guerra porque eles eram doentes. Você via o cara lá todo assim, com uma boletinha assim. E aí a menina, mas por que você não vai pra guerra? Você é jovem desse jeito, o cara. Chesterton não foi pra guerra, mas só que sempre, frequentemente, e uma velha feminista atormentar ele, falando, mas por que você não ia pra guerra? Digita aí no Google Chesterton. Você vai perceber o porquê que ele não foi indo pra guerra. Porque ele era um obeso, ele tinha problema na tireoide, muito provavelmente. O cara era gigante, era desse tamanho assim. Ele ia fazer o que na guerra, meu filho? Esmagar os inimigos? Ia lá quicando, esmagando todo mundo? Não, não ia fazer isso. E mesmo assim, ia lá frequentemente várias mulheres falarem pra ele, por que você não foi pra guerra, hein? Você é jovem? Daí o cara assim, ó, com a cabeça desse tamanho, de pura gordura e retenção de líquido, sabe aquela testa que era tão gorda que tampa assim, faz uma viseira no cara? O cara responde, não, na verdade eu estou na guerra, que você não está vendo, mas se você der uma volta, você vai ver que o meu lado esquerdo já está totalmente lutando no front. Homem sabe lidar com a própria desgraça e sabe rir disso. E o que aconteceu? A mulher teve que trabalhar. O que aconteceu com isso? Aumentou o consumo. Porém, os salários caíram pela metade depois do período das duas guerras. Porque tinha o dobro da mão de obra, basicamente. E as feministas queriam causar isso na sociedade para que elas dominassem a sociedade. E o que aconteceu que agora, numa família comum, não tem mais como um homem mediano prover uma família. Vai ter que os dois trabalharem e os dois dividirem tudo para ter um sustento digno para a família, porque a família é abdicar-se, abdicar em um pró maior de que era o quê? Uma nova geração. Então, nesses relacionamentos modernos, se o cara não é ricaço, a mulher também tem que dividir tudo, tem que dividir as contas, tem que dividir o salário. É essa a verdade. Graças ao quê? Graças, de novo, ao movimento feminista, é claro. E aí surge as mulheres carreiristas, porque o feminismo também vendeu uma ideia para as mulheres de que mulher, você que é mulher, você pode fazer carreira igual um homem e ser tão grande igual um homem. Olha só, você não vê, não admira aquele cara que é ricaço. É claro que a mulher não admira um cara que é tipo Pedreirão da Silva, não. Mas é o que ela mira lá em cima naquele empresário vestindo uma roupa de marca que é milionária. O cara vestido um terno de 50 mil e fala, você pode ser esse cara. Você pode fazer tudo que um homem faz e ainda com uma saia e um salto. Você vai fazer faculdade? Vai entrar numa carreira? Então não tenha filhos, porque senão se você tiver filhos você vai receber menos do que um homem, porque você vai ter que parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Então não tenha filhos. Mas só que depois dos 30, cada ano que passa, tipo, dobra a sua probabilidade de nascer uma criança síndrome de Down e de nunca mais engravidar. Não, esquece isso. 40 anos hoje tá ótimo pra você ter um filho, você que é mulher, porque a ciência tá muito avançada. Mentiras atrás de mentiras. O que acontece com a mulher carreirista? Não estou dizendo que você não pode ter uma carreira, mas só que mulheres carreiristas que priorizam a todo custo a carreira e só querem, no auge da sua beleza, ficarem tipo tendo uma diversãozinha ou outra com um rapaz ou outro e ficar brincando disso. Brincando de empoderada, né? O que acontece é que você vai chegar nos 30, a idade para engravidar já vai ter ido, a idade perfeita para se engravidar já vai ter ido aos 30. E o que atrai um homem é a beleza dela, a beleza e a juventude, que isso está no nosso biológico de reprodução, óbvio. E os homens que estão mais lá no topo e têm uma mente mais desperta, eles procuram não só uma mulher que seja bonita e jovem, eles também procuram uma mulher que seja anônima. Assim, digamos, uma mulher que não se exponha, que não seja promíscua, que não seja rodada. Uma mulher que seja boa para os filhos dele. Então, as mulheres sempre miram esses caras lá no topo.
e elas às vezes se divertem com esses caras. Porém, quando chega lá aos 43 anos, ela vê, eu tenho a carreira que eu quero, que o feminismo me prometeu. Mas e a minha felicidade? Eu zoei tanto, mas e a minha família? Não tem família, meus pais morreram, eu não tenho ninguém. Ninguém. Antes os homens estavam aos meus pés, eu achava que isso ia ser pra sempre, mas só que não é, olha só, os homens não olham mais pra mim. Então você, garota que é jovem, não caia nessa cilada do feminismo. Porém, Natan, eu já caí nessa cilada. O que eu faço? O que você faz? Você arca com as suas responsabilidades. E não tente, por favor, jogar as responsabilidades no ombro de outra pessoa, de um ente abstrato, tipo, o feminismo, os homens, a sociedade. A vida é sim injusta, mas só que cada um é responsável pelas suas decisões. No final das contas, a única pessoa que sai privilegiada do feminismo são os homens lá no topo, que agora têm acesso fácil a sexo fácil a todas as outras mulheres. E antes que alguém venha falar, pelo amor de Deus, você é MGTOW? Não, eu não sou MGTOW. Todo mundo aqui sabe a briga que eu tive, pelo menos todo mundo que acompanhava o canal sabe a briga que eu tive com os MGTOW. Vocês sabem que eu não concordo com essa sigla, eu não concordo com muitas coisas que eles falam. Então não, eu não sou MGTOW, e os caras MGTOW geralmente me chamam de gado demais, de beta, corno, um monte de outras coisas. Então, não tem nada a ver. Isso que eu tô falando são coisas que já foram ditas pelo apóstolo Paulo. Não há nada de novo sob o sol. Por que Deus do Antigo Testamento matava tanta gente? Bom, para responder essas perguntas,